É um loteamento aí diferenciado na nossa verde praia da Lagoa. Seu Marino está aqui para a gente falar aí das novidades desse empreendimento. Como é que está, seu Marino? Bom dia. Olha, estamos muito bem. Bom dia aos ouvintes, aí aos amigos da rádio, amigos de Arambaré, de Camaquã, que a gente está formando um grupo de amigos muito bons aí, né? Que bom. Que além de serem moradores do loteamento, né, do anterior inclusive, né, eles são meus amigos hoje, porque eles sabem que adquiriram uma coisa boa, né? Claro. E lá não vai ser diferente não, está sendo muito bom, né? Muito bom, começaram a fazer casas agora, né? Está tudo liberado, né? A gente tem um espaço bom, tanto é que a gente está até tomando como referência aí a audição para com os amigos, vamos ter que mudar, em vez de loteamento, vai ser parque residencial, né? Olha só. Porque durante esse janeiro e fevereiro eu tive assim surpresas muito boas, né? A gente cuidou muito da preservação e estamos recuperando o que era Arambaré. Então, mês de janeiro, fevereiro, quem veraneou em Arambaré, provavelmente ouviu o barulho dos maçaricos real, né? Que antigamente esse era um dos pássaros das aves migratórias que tinha em Arambaré. Há 38 anos atrás, quando cheguei em Arambaré, a gente, fim da tarde, de manhã, a gente ouvia um alarido gostoso de aves, né? Que depois terminou devido à devastação, realmente ali, plantação de eucalipto na área onde elas se acomodavam durante a viagem, né? Então eles ficavam na parte sul, entre Arambaré e Santa Rita, ali naqueles juncais que tinha ali, né? E descansavam uns dias, depois seguiam a viagem, né? E isso tinha terminado. Essas aves migratórias foram lá para o outro lado, lá na Lagoa do Peixe. Inclusive lá é um estuário mesmo, tem preservação lá garantida, tem uma área grande, né? É um parque enorme, e eles se mudaram para lá, elas foram enxotadas ali de Arambaré. E agora, com a minha área lá, onde a vegetação está se recompondo, em janeiro, fevereiro começou a se ouvir de novo os maçaricos. Poxa, onde é que tem os ninhos e coisa e tal? Chego de manhã, às 6 horas de manhã, lá no loteamento, para ver, tinha um bando de mais de 50 maçaricos ali com ninho, no meio do mato ali, né? Foi gostoso sentir isso aí, porque voltamos a proteger e cuidar da nossa natureza, né? Com certeza. Então, está muito bem. E para quem não sabe onde é que fica ali o loteamento? Isso, ali no Caramuru tem a prefeitura, segue na direção de Tapes, 1 quilômetro para frente, na metade daquele retão com a plantação de butiá no meio da avenida, né? Na metade dali, à direita, tem essa área bonita que a gente está trabalhando, né? Então agora vai ser parque residencial, né? Olha só. Por quê? Porque realmente está virando um parque, e pelo que a gente tem de projetos aí para avançar, porque tem uma área boa ali, né? Que a gente loteou 5 hectares, eu tenho mais 18 hectares aí a trabalhar ainda, né? Então fica muito bem a gente avançar. De área assim pronta, quantos hectares? Eu tenho 24 hectares ali ao todo, né? Ao todo. Isso. Mas que está já com o loteamento certinho, são quantos hectares? São 5 hectares. 5 né? hectares. É aquela parte da entrada. Mas a outra parte, ela vai ser tipo realmente um parque residencial, onde inclusive eu não vou definir agora. Eu tenho definido o projeto e estou vendendo agora terrenos não fixados por mim. O cliente chega e escolhe, olha, eu quero 2.000 metros quadrados ali, para preservar aquele cantinho do mato ali. Então, te encarrega de preservar, que eu te vendo a área onde vai fazer a sua casa, onde vai ter a sua área, tudo, né? Então, até vão ter, assim,
um ambiente, vamos dizer, tipo Gramado, Canela, né? Onde a casa fica lá no meio da área verde que está na volta, né? Então, isso a gente chama de parque residencial, né? E a gente, então, está convidando ao pessoal chegar e analisar, olhar o que tem aí, que as casas estão surgindo, né? Então, agora já tem 5 casas em construção, né? E estamos avançando. Segundo semestre tem outra quantidade aí que vai vir, né? E, apesar dos problemas aí da ponte, da barca, tudo, né? A coisa está andando legal. Coisa boa, né? Coisa boa. Então, a gente está bem entusiasmado, tá bonito, a gente está cuidando do meio ambiente, recuperando, inclusive, ao que a gente tinha, né? Claro. E são lotes de que tamanho, seu marido? Aqueles que estão loteados ali, o menor terreno tem 350 metros quadrados, mas tem terreno 390, 450, 620, tem uma porção, e até tem 2 que são, vamos dizer assim, para futuro comércio um pouco maior, né? Tipo, vamos dizer assim, um mercadão, tem os atacadões agora ali, sim, tem uma área preservada para isso. Inclusive tem alguns investidores aí da área de alimentação que inclusive já deram uma olhada ali, né? Então são 760 metros quadrados para fazer tipo um pavilhão, fazer um atacadão. Que isso aí é necessário para nós, especialmente, ali durante o veraneio. Que o problema todo está sendo, durante o veraneio, o custo da alimentação, o custo da bebida, da carne, tá? Que a gente também está querendo atacar para que a gente melhore os preços também, para que nosso comércio em Arambaré seja mais completo e deixe de ser um comércio que vem se abastecer no comércio de Camaquã. Tem que ir mais às origens, aos distribuidores, né, para a gente ter um preço mais acessível para o nosso morador, em primeiro lugar, e para os veranistas que estão chegando. Afinal, a gente vai ter que virar uma cidade, realmente no verdadeiro sentido da palavra, né? E não ser uma vila que, vamos dizer assim, busca a maior parte das coisas em Camaquã. E daí, logicamente, o preço fica mais salgado, né? Não, é verdade. Então, Seu Marino, e para quem quer mais informações, quer visitar, pode ver presencialmente, ali, né? Isso, pode entrar ali pela Coxilha Grande, né? Vindo do lado de Tapes, como pode vir do centro de Arambaré, passa ali a prefeitura e pega a estrada ali, 1000 metros para frente está ali, né? Então, tudo com toda a infraestrutura pronta, né? Água, tá? Luz, calçamento, drenagem. Aliás, drenagem é importante agora de manhã, né? A gente sai lá, por exemplo, do centro, né? Passa ali perto do Costa Doce, com a chuva de ontem de tarde, ou essa noite, já está inundando boa parte das ruas ali no fundo do Costa Doce. Já tem que adivinhar em que rua não tem água, né? E lá não, nós temos, assim, são terrenos secos, todos eles, né? E estrada bem acessível de novo, depois da enchente do ano passado. E, aliás, um fenômeno que isto vai ser sempre agora para nós. Arambaré, ela recebeu, vamos dizer, durante a enchente, um aterro fora do comum de areia. Ali no Costa Doce mesmo, ali no centro, praticamente a lagoa botou 1 metro, 1,5 metro de areia para cima dos terrenos lindeiros. Isso tudo vai vai complicar a vida do morador, porque ela vai represar a água. O próprio velhaco, ele vai inundar facilmente as suas bordas. Por quê? O nível, vamos dizer assim, o pessoal sempre fala que o nível das águas vai subir.
vai subir e vai empurrando cada vez mais areia. Então as enchentes vão ser cada vez mais frequentes. Então tem gente que estuda essa parte, então diz assim, olha, em 80, 120 anos, a maior parte da área do município de Arambaré vai estar debaixo da água. As fazendas que têm plantação de arroz ali próximo, a tendência é, daqui a 50, 100, 150 anos, elas estarem tomadas de água. Né? Por quê? Porque a água da lagoa ela vai subir um pouco e com a quantidade de areia, a água das nascentes, por exemplo, do Velhaco, ali o Cerro Grande, Sentinela, né? Vai botar água ali e vai ter inundação a todo momento agora. Né? Então a gente tem que se preparar sim, tem que cuidar mesmo, né? E buscar inclusive soluções, porque isso dá problema não só para, por exemplo, o trânsito, mas também dá poluição. O problema, por exemplo, do esgoto é um problema seríssimo para Arambaré e não está se tomando providência nenhuma. Então nós temos que partir, inclusive, a fazer pequenas etes. Ali no fundo do Costa Doce tem lugar para 2 etes. Nós convidamos, há 15, 18 anos atrás, o diretor do IPH. Todo Rio Grande sabe hoje o que é o IPH da URGS, né? Naquela época era desconhecido, né? Então, era o diretor Dieter Warchow, né? Ele veio 3 vezes para Arambaré para nos assessorar. E a sugestão dele foi, já na época, 15, 20 anos, e tem uma verbinha, inclusive, à disposição na FUNASA, que ele nos arrumou, para fazermos pequenas etes. Em Arambaré, o projeto é 3 etes. Uma no fundo, lá onde era a pista de cross, ali onde a gurizada fazia cross com as motos, naquele potreiro ali tem que fazer uma ete. Não são etes grandes, que nem tipo Tapes. Tapes fez um erro crasso, né? Fez uma ete enorme, e ela não funciona. Ete não funciona coisa grande. Esgoto tem problema de, vamos dizer assim, deslocamento, de canalização, tudo. Então tem que trabalhar pequenos. Né? Assim como também no fundo ali da parte do beco do Sapo, da Rua do Sapo ali, né? Chamado em Arambaré, todo mundo sabe onde é que fica. Aliás, era para ser calçada aquela rua, não foi, né? Mas ali cabe também uma pequena ete, né? Assim como do outro lado, ali no Caramuru, o Caramuru foi o primeiro lugar a ser invadido pela água na enchente, com a água que veio pelo Velhaco. Não foi a água da lagoa que levantou, que veio lá da serra, lá de Taquari, de Jacuí, coisa e tal. Né? Não foi essa aqui. Já tiveram evacuar a parte do Caramuru bem antes. A água da enchente veio segunda-feira, domingo de noite, segunda-feira. E lá eles tiveram tirar o pessoal na quinta de noite já. Por quê? Porque ali o Velhaco, ele está muito raso, está muito assoreado, como a gente fala, cheio de areia, e a gente vai ter que tomar providências sérias. Assim como também a própria praia. Né? A praia de Arambaré está sendo devastada, né? Devastação completa. Não só no Costa Doce, onde não tem mais árvores para proteger da areia, que se tivéssemos árvores ainda na orla, em cima dos cômoros ali, né? Onde tem até teimosinha, né? Tem uma figueirinha lá que eu plantei há 24 anos, né? É a teimosinha lá, e está garantindo, está bem tortinha lá, mas está se defendendo da enchente. Ali deveria ter árvores para segurar a areia. Né? A árvore, especialmente o eucalipto, é resistente a isso. Ele não deixa avançar. O próprio Caramuru não tem mais essas árvores, por causa disso, a areia atacou, inclusive, as casas, lá do outro lado da rua. Né? E isso cada vez vai ser mais
complicado, né? E aí, por exemplo, no Caramuru, a área de banho ela está restrita à metade do que era. Sim. Hoje tem a foz do velhaco, que não pode tomar banho, porque tem pau e tudo que veio com a enchente, né? Daí tem uma área que dá para tomar banho, mas lá adiante, onde tinha o barquinho e o trapiche e aquele paredão lá que fizeram, que a água derrubou, essas pedras estão dentro da lagoa. E aí tem que proibir, inclusive colocar lá uma plaquinha de proibido o banho, né? E aí o que está acontecendo agora? O pessoal está invadindo a área de preservação, a parte que a gente está preservando lá no fundo. Então tem uma barreira física lá que se fazia com tubos, ela foi rompida, não está se recompondo, então os jipeiros, o pessoal de caminhonete, de quadriciclo, está invadindo, inclusive, lá nossa área, lá no fundo, lá onde era para preservar a parte da praia, né? Porque ali não é para circular carro, né? Até parece que teve um problema lá, que alguém conseguiu uma liminar com o juiz com direito de ir e vir. Não tem problema, ninguém está opondo, está impedindo o direito de alguém transitar. A gente só não quer que os carros transitem. Sim. Cada um pode passear ali, dar uma caminhada, pegar uma cadeira, sentar lá na praia, tudo. Só não pode pegar o caminhão ali e atropelar todo mundo, né? Isso que não pode acontecer mais, né? Então a gente pede, inclusive, ao poder público, né? E, vamos dizer assim, até a Patran fazer a vistoria, porque a gente também não gostaria de se incomodar, né? Claro. Como veio muita areia, inclusive na minha propriedade, né? Na minha área lá, a areia, a lagoa colocou tanta areia que tapou a cerca, o portão ficou fora 15 centímetros, né? E eles passaram por cima com jipe, tudo ali, né? Quadriciclo, e fizeram um rally dentro da minha área. Acharam bonita a minha área, né? E fizeram um rally ali, né? Então eu estou precisando, inclusive, me defender, tirar aquela areia, recompor a cerca, né? Tirando a areia, para não ter a invasão, tá? Então isso, além de invadirem a praia, invadem o que é dos outros, né? Então, complicado. Certo? Então a gente está vamos dizer assim, numa situação, está muito bom, eu estou satisfeito com o que eu fiz, né? E às vezes dá uns contratempos, né? Estresses, mas a gente vai vencendo as barreiras aí. Com né? certeza. Seu Marino, telefone para contato para quem quer saber mais. É o tradicional 999, são 3 noves, né? 84 19 32. Né? Repete para a gente. Isso. 999 84 19 32. Né? Serão bem recebidos e no momento que vão visitar ali Arambaré, a gente está esperando visitas, que todo mundo chegue, né? Nossa praia ainda é bonita, ainda é segura, especialmente na minha parte lá. A gente já tem um lugar tranquilo, preparado para receber as visitas, né? Tranquilamente, e também almoçar nos nossos restaurantes, comer um peixinho, alguma coisa, fazer uma visita e conhecer nosso paraíso, né? É um paraíso, né? Paraíso da Lagoa. Seu Marino, obrigado, bom fim de semana e até a próxima. Agradeço.